Estamos começando mais um pod integrativo. Eu sou a doutora Samanta, sou médica. Estamos aqui com a doutora Mariana, fisioterapeuta, e a doutora Thaís, nutricionista. Todas nós integrativas. E hoje nós vamos falar de um assunto que é um assunto muito polêmico e um assunto muito interessante. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, né? Quando eu fiquei sabendo desse assunto e como. E depois a doutora Mariana e a doutora Thaís vão introduzir-nos melhor a esse assunto. Há muito tempo atrás eu já tinha ouvido falar sobre o fato de que alguns parasitas e vermes e fungos, etc., que são parasitas também, eles causam algumas doenças, alguns sintomas no nosso corpo, né? E aí eu assisti uma live da doutora Mariana e da doutora Thaís, né? A doutora Thaís, que já trabalha com isso há algum tempo, tem bastante experiência. E eu fiquei impressionada, porque, assim, eu como profissional da área da saúde mental, eu percebi que, realmente, a presença de parasitas, né, no organismo das pessoas causavam diversos sintomas neuropsiquiátricos, né? As doutoras vão falar posteriormente sobre quais são esses sintomas. E aí, logo em seguida, gente, eu fui fazer uma viagem, né? Fui fazer uma ação social no estado do Pará, numa comunidade ribeirinha, né? Ou seja, sem acesso a sanitário, né? Sem acesso a esgoto, né? Então, uma população bastante carente nesse aspecto. E eu percebi, durante os atendimentos, que muitos deles apresentavam sintomas, né, dos quais eu já vi as meninas falando, né? Então, eu achei fascinante, né? Porque, mesmo sem recurso, eu consegui passar umas tinturas, né? Que as meninas vão explicar um pouquinho melhor pra gente. E os pacientes têm dado feedback que tem melhorado, né? Então, achei muito interessante. Nós três, a gente decidiu juntas que a gente falaria sobre isso, né? A nossa segundo episódio da nossa série do Post Integrativo, né? Então, eu vou começar fazendo uma pergunta para você, doutora Thaís. O que seria esses parasitas, de fato, assim? Os parasitas, eles são, no termo, vermes, bactérias, vírus e fungos. Então, é esse conjunto aonde eles se instalam dentro do corpo de forma a ser um hospedeiro que consome muito ali os nossos nutrientes, onde se eles se instalam danificando o corpo. Então, um parasita é algo que está dentro do nosso corpo em desarmonia. Então, todo parasita a gente tem bactérias boas, vírus, fungos que entram em simbiose. O que é isso? Que favorece o estado de saúde nosso. E os parasitas são aqueles que desfavorecem, como uma tênia, como uma giardia, como a candidíase, então em excesso. Então, a gente classifica o parasita como um agente que está consumindo ali algo do nosso corpo. Thaís, todo mundo tem parasitas? Olha, na verdade, todo mundo tem um pouco. Chegam até a falar que pelo menos 300 gramas, então, de parasita a gente tem. O nosso corpo lida e consegue liberar, se ele tiver com um sistema imunológico, ele até impede. Só que hoje em dia não é essa visão que a gente encontra, por isso até o tema. Porque a via de entrada desses parasitas, ele acontece pela vias de contato. Então, por um alimento que a gente come, por até bichos que a gente tem em casa, você pisar descalço numa areia, no chão. Se você estiver com um sistema de imunidade baixo e essas vias que é de entrada, que é a parte gastrointestinal, então vamos falar de boca, vamos falar de intestino, pele,
Eles são essas entrada, acontece a entrada nesses locais, e aí se a parte gastrointestinal estiver fraca, provavelmente eles começam a instalar em maior quantidade. Tem outros fatores também que fazem com que favorece, que a gente pode falar também uma toxicidade. Então, esse conjunto, quando a gente avalia os sintomas, o ambiente a qual vive, e a gente coloca a verificação se possa ter ou não. Tem exames também que a gente consegue. Geralmente, exames parasitológicos, a gente não consegue pegar muito esses vermes. Então, a gente vai muito mais pelos sintomas. Tem algumas técnicas biofísicas, chamada biorressonância, que a gente consegue avaliar. Então, é isso. O parasita ele tem uma facilidade hoje de estar dentro do corpo. Então, hoje a gente vê uma gama de gente com sintomas. Entendi, Thaís. Me diz uma coisa, então. Pelo que eu entendi, se a doutora Mariana quiser responder também, quando a pessoa tem um sistema imunológico mais fortalecido, ela meio que impede de que esses parasitas se desenvolvam no organismo. É isso, Mariana? A gente entende assim. Hoje a gente vive num mundo muito tóxico, então a gente se intoxica com tudo, desde a água que a gente bebe até os alimentos que a gente prepara na própria panela, né? Desodorante com alumínio. E a medicina integrativa, ela fala muito, né? Que se você tem um aquário que tá sujo, não adianta você medicar o peixinho, entendeu? Porque aquele aquário... Muito boa. Ele vai continuar num ambiente favorável para as toxinas, para a doença, né? Então, assim... Quando a gente... E, assim, os metais pesados, eles inibem o nosso sistema imune de funcionar. Né? O que você chama de metais pesados, Mariana? Metais pesados são, por exemplo, o alumínio da panela é um metal pesado e ele vai se acumulando no organismo. Então, isso está no nosso dia a dia. Então, você pensa que a panela você usa todos os dias. O antitranspirante, né, tem uma grande quantidade de alumínio e muitas desodorante. E a pessoa também, normalmente, usa todos os dias. Essa quantidade de metais, eles vão se acumulando no organismo, né? E não só isso. Por exemplo, pesticidas que estão nos alimentos. Então, arroz, né, tem muito arsênico. E essas substâncias a gente ingere o tempo todo. Então, isso vai fazendo com que o nosso corpo vai inibindo o nosso sistema imune de funcionar. Enlatados também? Enlatados, tem muito... Tetra Pak também? Isso, tem alimentos também? transgênicos. Então, tudo Os isso... agrotóxicos, agrotóxicos, né? Que estão no nosso dia a dia. A gente até estava conversando esses dias, né? Que tem 2 anos que a Anvisa não faz o controle dos agrotóxicos nos nossos alimentos, né? Uma vez eu comi um mamão, gente, ele estava assim, branco, só que já estava apodrecendo, e assim, o gosto de remédio horrível. Então, assim, é uma quantidade muito grande que a gente ingere, né? E até na roupa que a gente usa, existem tinturas que se absorvem pela pele. Entendi. Então, assim, a gente tá num dia a dia muito tóxico. Então, a gente acaba se intoxicando, né? Quer dizer que, então, essa intoxicação por metais pesados vão diminuir o nosso sistema imunológico e isso acaba abrindo essa porta de entrada para a infecção por parasitas. Seria isso? Também. Isso é um ponto. Outro ponto é que esses parasitas, eles se alimentam desses metais pesados. Então, é mesmo, Mari, eles se alimentam. Que interessante. Se alimentam disso. Então, quando eu tenho um corpo muito intoxicado, é um ambiente muito propício para eles se multiplicarem e para eles se manterem. Tanto que o primeiro ponto para a gente conseguir enfraquecer e eliminar esses parasitas é eliminando esses metais tóxicos, essa toxicidade do organismo. Então, a gente limpando o organismo, vai ficar mais fácil da gente conseguir matar esses parasitas. Quer dizer que não adianta a gente fazer o processo de desparasitação, que é o que vocês vão explicar, sem que a gente elimine esses metais pesados do nosso corpo. É isso? Mais ou menos isso. Entendi. E assim, Thaís, deixa eu te perguntar uma coisa. A presença desses parasitas,
quais são os sintomas que eles podem causar? Depende do parasita, vamos supor assim, o fungo causa os vermes causam outros. Como é que é? São sintomas diferentes? São sintomas diferentes, então cada um apresenta uma característica, então desde queda de cabelo, distensão abdominal. Então assim, os parasitas, eles gostam muito dos locais ocos, por exemplo, intestino, estômago, mas dependendo da gravidade da saúde, da imunidade, da intoxicação, eles podem ir para outros órgãos. E dependendo de onde ele vai, em cada órgão, é que vai trazendo as disfunções também de doenças crônicas. Então, tem uma cientista, a gente se baseia muito nessa parte de desparasitação, tem uma cientista chamada Uda Clark, onde ela estudou essa relação da toxicidade com os parasitas. Então, eles têm uma simbiose que eles se alimentam, eles procriam nesses locais onde estão intoxicados e aí eles favorecem com que agrave alguns sintomas. Então, a gente falou de distensão, queda de cabelo, a parte até de intolerâncias alimentares, a gente pode estar... Eu já ouvi falar que doenças respiratórias também, né? Rinite, bronquite. Sim. Então, varizes, né? Varizes também. Isso. Então, a gente vai entendendo qual é o sistema em qual parte desse parasita está no órgão e verificando os sintomas. Então, aquela parte que a gente faz na integrativa de avaliar as inflamações é onde a gente vai estar buscando. Então, não tem só... a gente fala perda de cabelo, distensão, unha fraca, distúrbios até emocionais pode estar relacionado. Então, toxoplasmose relacionado com bipolaridade. Eles podem ir até para o cérebro. Então, a gente investiga mais aonde eles estão e vai estar verificando esses sintomas, as relações com o parasita. Na psiquiatria, né, é muito, muito difícil assim, a gente pedir um exame de imagem, né, do cérebro, né, no caso. Mas existe bem comum na psiquiatria, que é a neurotoxoplasmose, e a neurocisticercose. Eles causam sintomas idênticos à esquizofrenia. Quantas vezes, quando eu trabalhava no SUS, eu peguei aquele paciente que fazia tratamento há anos para esquizofrenia. Ninguém nunca tinha pedido uma tomografia sequer daquele paciente. E quando eu solicitava e vinha para mim o resultado, eu via que, na verdade, era uma lesão por parasita, né? Uma neurotóxico, uma neurocisticercose. E o paciente há anos fazendo tratamento para esquizofrenia. Claro que, assim, na psiquiatria, o medicamento é o mesmo. Mas se a gente não fizer esse tratamento integrativo aí que vocês estão falando, de desparasitação, obviamente o problema vai se agravar muito mais, né? Exatamente. Então, além da questão, às vezes, não é o parasita estar, porque a gente consegue até lidar. Tem essa liberação de toxina que você está relatando, que vai causando os sintomas. E aí os sintomas, como a gente está falando, ele vai desde de perdas nutricionais, porque para eles sobreviverem precisam de nutrientes, e eu falo, eles são tão espertos que eles vão na raiz da absorção, eles não vão pegar aquele alimento que tá ali no intestino, ele vai ceder uma vitamina, você vai ver que ele vai lá na vitamina. Então, muitas vezes a gente está suplementando e aquela vitamina, ela não sobe. É o caso do paciente que a gente suplementa B12, né, ferro, e aí nunca sobe, né? Aquele exame, a gente solicita os exames, está sempre baixo. Muitas vezes a gente solicita até a reposição enteral, né? Através das veias, né? Nutrição enteral ou parenteral. E o paciente não melhora aquele exame laboratorial. Ele até melhora, né, naquele período, né, da venosa. E aí, depois você vai fazer o exame de novo, caiu novamente. Aí ele apresenta de novo os sintomas. E aí a gente fica igual o remédio, né, tendo que colocar sempre aquela terapia para que ele, né, se sinta bem.
Então, quando a gente trabalha nessa desparasitação, você vai ver que você suplementando, colocando uma mudança de hábitos, ele não vai ter aquela necessidade ao tempo todo de ficar suplementando ou fazer esses tipos de terapias. Interessante que, assim, eu lembro que quando eu fiz a faculdade, né, quando a gente aprendia sobre as células da série branca, né, tinha uma célula que chamava eosinófilos, né? E o professor lá de microbiologia, ele dizia assim, essas células eosinófilos, elas vão aumentar em 2 casos. Ou em caso de presença de parasitas, ou em caso de alergias. Mas se você for pensar bem, os parasitas que causam as alergias, né? Mariana, fala um pouquinho pra gente, assim, sobre essa relação dos parasitas com as alergias, por Então, favor. eu fiz um curso, né, com mesmos professores que a Thaís fez. E, assim, eu fiquei chocada, assim. E eu até agitei a Thaís. Falei, gente, a gente precisa falar disso para várias pessoas, porque isso acontece muito, Menos né? as pessoas com toque. As pessoas com toque, a gente não pode falar isso. Já pensou? O estrago que vai fazer. Entra em desespero. Quando sabe que tem parasita, pelo amor de Deus, tira tudo isso. E, assim, me chamou muito a atenção alguns pontos, né? Por exemplo, eles falaram que a intoxicação, né, por giardia, que é um parasita, a pessoa não tinha alergia a leite, né, lactose. E, do nada, ela começa a ter. E eu tive um caso de uma amiga que aconteceu isso. E ela ficou, assim, ela teve muitos sintomas fortes, assim. E demorou para ela descobrir que era giardia. Tanto que ela tem trauma, ela não bebe água fora de casa, ela leva a garrafinha dela. Sou dessas. Ela não bebe. Por conta desse trauma. E várias pessoas, eu já ouvi essa mesma história. Então, me chamou muito a atenção. Inclusive, meu filho aconteceu isso. Do nada, ele começou a ter essa alergia. Então, e também eu vi que o bruxismo, né, ele também tem essa relação com as toxinas que são liberadas pelos parasitas. Então, muitas pessoas têm bruxismo. Meu filho, com 2 anos, ele tem de quebrar os dentinhos, né? Então, assim, que estresse que ele vive para ter isso, né? Com certeza tem, né, um pouco, mas também tem essa relação com parasitas. Não tem boletos para pagar, Não né? tem Como é que vai boletos ter para pagar. bruxismo? Depois que eu vi a live de vocês, né, falando sobre o bruxismo, todos os meus pacientes com bruxismo, eu comecei a passar o protocolinho básico da desparasitação. E é muito interessante, né? Porque a melhora é muito significativa, Muito significativa. E, assim, até separei aqui os sintomas, porque são tantos, né? Colocar aqui alguns, né? Dificuldade em emagrecer, que é o meu caso, né? Ranger dos dentes. Dificuldade para emagrecer ou engordar também, Ou né? engordar. Exatamente. Porque o caso clínico, né, que a gente vai apresentar, a pessoa ela não consegue engordar, ela está muito emagrecida. Já já a gente fala sobre esse caso. Dores articulares, coceiras em partes íntimas, anemia, vontade de comer doces, mal-estar, dor de cabeça, taquicardia, diarreia ou prisão de ventre alternadas. Alterna também, né? Isso também acontecia com meu O filho. apetite também, né, Mari? Pode alternar, né? Também alterna. Mau humor, irritabilidade, fala dormindo, né? Sonambulismo. Mau humor, irritabilidade? Interessante. Engasgos Muita gente inexplicáveis, dores na altura do coração, insônia muito comum, renite. Essa dor, essa precordialgia que você falou é muito interessante, porque é uma outra coisa que a gente vê. Você vê também, Thaís, no seu... Do mau humor está muito mais ligado com a parte fúngica, porque a proteção desses vermes maiores, eu falo assim, é como for para a guerra, né? Quando você vai para a guerra, você vai vestido camuflado. Os vermes, para se camuflar, eles se encapam com o fungo. Então, nessa liberação, nessa questão de eles sobreviverem, por isso que o protocolo ele é muito utilizado várias técnicas, desde tintura, desde frequências, enfim, cada um... Carvão, né? Carvão, cada terapia faz uma coisa e às vezes a gente tem que fazer por
a cada 6 meses, dependendo do caso clínico. Por quê? Porque eles são difíceis e eles se escondem atrás desses fungos. Na liberação... Eles têm afinidade, então? Tem. Os vermes com os fungos? Sim, que é como se eles se protegessem. Por isso que até um medicamento, que às vezes um vermífugo, não vai solucionar o problema. Porque em volta tem a parte tem os fungos ali em volta. Exatamente. Tem que tomar muito cuidado qual é a terapia e qual estado que esse paciente está para fazer essa desparasitação. Porque muitas vezes vai ocorrer uma liberação desses fungos e as micotoxinas, a parte neurotoxinas vão alterar o comportamento daquela pessoa. E aí ela pode até parar ali no meio do tratamento por incômodos de sintomas que vão apresentando. Então, a gente tem um caminho para ser seguido. Eu acho que é importante a gente salientar também que esses vermífugos, né, sintéticos, eles prejudicam muito o fígado, né? Exatamente. Então, assim, você mata ali uma parte dos parasitas, uma pequena parte, na verdade, com os vermífugos. Ou nem consegue. Ou nem consegue, né, como você falou agora. E aí você sobrecarrega o fígado. E aí você não consegue eliminar as toxinas. Aí o que vai acontecer? As toxinas vão ficar mais tempo circulantes no seu corpinho. Isso. Fazendo mais mal, né? Ou ir para outros caminhos, né? Então, a via de liberação desses parasitas, eles têm que estar funcional. Desde estar indo no banheiro, desde estar desinflamado, desde estar fazendo xixi com uma quantidade, liberação. Então, tudo isso a gente avalia, porque senão ele pode parar em algum outro sistema do nosso corpo e aí ser outro problema. Quer dizer, então, Mariana, que, como a Thaís falou agora, fala um pouquinho mais pra gente. O paciente tem que estar desinflamado, é isso? Antes de fazer o que seria a desparasitação? Quando o paciente está inflamado, ele tem vários sintomas, né? Desde espinha, insônia, tudo isso, né? Quando ele está inflamado. Quando a gente mata esses parasitas, eles vão liberar muitas toxinas. Então, pensa, o paciente que está inflamado, normalmente ele está inflamado porque o sistema de eliminação de toxinas já não está funcionando, né? Então, por exemplo, lá no BioSpa, que é onde a gente montou, né, alguns equipamentos que faz essa limpeza, a gente trabalha tanto intestino, fígado, que é o trajeto de eliminação das toxinas, né? Então, intestino, fígado, rins e pulmão e pele, né? Esse é o trajeto de eliminação das toxinas. Quando eu tenho um intestino que está inflamado, ele faz buraquinhos. E aí começa a entrar moléculas grandes na corrente sanguínea, isso intoxica o fígado, né? E aí, por aí vai. Daí, às vezes, intoxica o fígado, os rins e o pulmão, né? Então, a pessoa que tem problema no pulmão, ela tem que desintoxicar essas outras partes. Ou também, enfim, aí a gente trabalha para que esses órgãos, eles eliminem as toxinas e eles estejam funcionando bem, porque quando eu matar esses parasitas, eu vou liberar muito mais toxinas. Então, pensa, um paciente que já está com muito sintoma e que não consegue eliminar essas toxinas, ele vai piorar muito. Então, é muito importante que a gente, assim, primeiro, a gente também, como estratégia, a gente elimina essas toxinas para que enfraqueça alguns parasitas. Inclusive, lá no BioSpa, sem querer, eu comecei a perceber que a gente começou a matar alguns parasitas, mas de fome, né? Porque a gente eliminava essas toxinas e aí o que acontecia? De repente, eles morriam, alguns deles, né? Então, eliminar as toxinas é muito importante. E eu fiz o protocolo de desparasitação e eu falo que não é fácil eliminar esses parasitas, porque quando eu iniciei, né, eu tomei as tinturas, fiz, né, as desintoxicações, eu só consegui ver a grande quantidade no 25º dia. Então, assim, foram 25 dias tomando para no 25º. Então, ou seja, a gente vai enfraquecendo esses parasitas, enfraquecendo para que uma hora ele saia. Então, todas essas estratégias, né? E principalmente pelo bem-estar do paciente. Mas, então, o paciente que está inflamado, ele tem que desinflamar para ele melhorar esses sintomas e também
tirar os alimentos dos parasitas. Entendi. Né? Que interessante, né? Doutora Thaís, esse protocolo de desparasitação seria o tratamento para a gente matar esses vermes Sim. que vivem no nosso corpo? Sim. No que consiste esse protocolo? Fala um pouquinho mais para a gente, por Então, favor. O tratamento hoje que eu coloco é muita utilização de fitoterapia, que são ervas. As ervas, em gerais, elas já são antifúngicas, antibactericidas, antiparasitárias. Então, a utilização das ervas no meu tratamento, ela já entra para ajudar no sistema de desinflamação e já começar a incomodar esses parasitas, que é o que a Mari falou, a gente vai para um campo de guerra. Esse campo de guerra a gente tem que tirar comida, a gente tem que incomodar, tirar a casa deles, que a gente fala que é o metal. E Nosso sistema imunológico tem que estar também muito bom, né? Pra gente. Exatamente. Porque são os nossos soldadinhos, né? Exatamente. Existe quando o paciente chega lá e conhece e vê que ele tem um sistema que possivelmente está com parasita, ele já quer tirar. E eu falo, calma. A gente primeiro tem que começar a desintoxicar, a desinflamar e aumentar esse sistema imunológico. Porque se você não fazer esse trabalho, eu falo, vai piorar e muito. E aí, o processo já de desintoxicação, então, hoje eu utilizo frequências, estratégias também de tomadas de coisas para ajudar essa liberação de toxinas, que a gente está falando de metais pesados, de solvente, que vai desde coisas que a gente usa para limpar a mesa, água sanitária, melhorar a qualidade que toma da água. Enfim, o sistema digestivo está fortalecido. Quando a gente faz isso, já há relatos de pacientes que falam o seguinte, que vê já parasita saindo. E aí eu falo assim, se já começa a ver, é porque tem bastante parasita. Vê pelas fezes? Exatamente. Vê pelas fezes. Interessante. É uma das vias de saída, tá? A gente tem um outro sistema que é ressonância elétrica. Então, são frequências da parte de biofísica. Então, tem uma tecnologia onde você tem sistemas de frequências a qual a pessoa recebe, que é um equipamento. E aí, ele faz, que a gente fala, eclodir. O que é eclodir? Então, tem um parasita onde ele vai receber aquela frequência, ele vai explodir. E aí, dentro do nosso sistema, ele vai se desfazer. E isso a gente faz também com cuidado, porque na hora que ele eclode, na hora que a gente mata pelas essas frequências, é onde ele vai liberar vírus, fungos que estão dentro do parasita. Entendi. Então, esse sistema, a gente tem desde expulsar pelas nossas vias de detoxificação, que a principal é o intestino, mas também essa liberação, como diz a minha cliente, a gente vai moer eles. Eu falei, literalmente, a gente vai moer. E aí, para a limpeza desse corpo, vai sair muito muco. Então, a gente vai perceber... a Mari já teve a experiência de fazer já a detoxificação e aí começar o processo de liberação de bactérias e fungos e mudar, né, a questão do suor, do cheiro. Então, muito acontece isso. No processo já de detoxificação, o corpo já vai fazendo com que aqueles fungos, aquelas bactérias, eles já vão se mostrando. Que interessante. Mariana, você que já fez, então, a desparasitação, né? Me conta, o que mudou a nível emocional, que você pode contar, assim, pra gente, da sua experiência pessoal? O que você pode contar pra gente? Olha, mexeu muito comigo, muito mesmo. Foi, assim, impressionante. Quando eu comecei, né? Inclusive, eu tenho uma maquininha, até comprei, né, com um zapper. Ele não é tão específico quanto o da Thaís, mas ele é mais portátil, né? Então, eu comecei a usar. A primeira coisa que eu senti foi a melhora no sono e no nariz. Meu nariz estava entupido fazia, assim, 1 mês. E no primeiro dia que eu usei a frequência, eu já senti meu nariz liberar e o meu sono melhorar, né? Depois, quando eu comecei a tomar as tinturas, foi tudo ok. No meio...
eu comecei a ficar, assim, bem, assim, lenta, digestão, meio confusa, né? Que acho que é a liberação dessas toxinas. E aí eu senti, assim, um momento... eu senti que eu tinha que sair da minha sociedade. Olha só, para você ver como foi intensa, né? Eu estava numa sociedade e eu percebi que agora, naquele momento, não estava assim me fazendo bem, porque também eu sou uma pessoa que eu invento 1000 coisas, né? E aí eu já não estava dando conta mais, né? E aí eu precisava aquilo, em vez de me fazer bem, estava me fazendo mal, porque estava me sobrecarregando. Você teve essa clareza durante esse processo Durante de limpeza, o processo, né? foi. E aí caiu essa ficha para mim, que era uma coisa que já eu precisava fazer, só que eu não estava enxergando aquilo, né? Para você ver como mexe. Aí eu senti uma tristeza profunda depois, né? Porque quando a gente mexe, tudo que está dentro está fora, né? Então, aquilo que estava confuso dentro de mim estava confuso fora, né? Na minha vida. E aí eu senti uma tristeza muito profunda, que acho que é romper com essas crenças, romper com relações que já não estão mais agregando, né? Naquele momento, já agregou, mas naquele momento não estava mais agregando. E aí, depois disso, foi uma sensação de alívio. Então, foi quando saiu os parasitas. Foi engraçado. Eu tomei a decisão, senti aquela tristeza profunda e aí, no dia seguinte, vi um monte nas fezes dos parasitas saindo, assim. Gente, pelo que eu tô entendendo, a pessoa precisa estar muito bem, então, para fazer esse processo de desparasitação, né? Tô certa sobre isso, sim, gente? Sim. E quanto tempo que dura esse processo, Thaís? Tem um tempo certo, assim? Tem. Ou para cada um é diferente? Para cada um é diferente, mas a terapêutica muitas vezes vai de 1 mês, porque a gente também segue ciclos lunares onde eles estão mais fáceis de eliminar. Complementando com a Mari, o que ela falou, um relato, então, assim, o que acontece na consulta quando a gente vai fazendo esse processo de desparasitação. Realmente há uma clareza, há um centramento, há uma verificação até de propósito do paciente em relação ao que ele está fazendo, as suas emoções, começa a se alinhar. Então, muitos dos relatos, e eu falo assim que é constante isso que eu vejo lá, eles falam, Thaís, eu não sei o que eu estava fazendo com essas pessoas, porque não tem nada a ver com o que eu penso. E ela estava vivendo naquele automático, sem perceber que estava vivendo aquilo, que eram umas pessoas que não estavam agregando, que eram pessoas que estavam deixando ela para baixo. Mas, Thaís, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu já ouvi falar que pessoas que convivem juntas, elas têm uma microbiota muito parecida, né? Sim. Você acha que com parasita também funciona? A gente tem uma certa afinidade com quem tem os mesmos bichinhos que a gente? Exatamente. Assim? Tanto é que quando a gente está desparasitando, então eu acabei de sair de uma e me pediu muita vontade de coisas que eu não como. Então, para eles sobreviverem, ele vai buscar aquilo para ele estar sobrevivendo. Então, a gente fala, ele tem um DNA melhor que a do ser humano. E aí, ele vai pedir comida, ele vai pedir que você se relacione com alguma pessoa, para aquilo aumentar a proliferação dele, para ele então, se manter. Então, não é o dedo podre, então, não. No caso. A gente não tem o dedo podre. A gente tem tudo podre. Não é só o dedo, não. O tá organismo tudo, né? podre. Exatamente. Tem um livro que chama 10% humano. Por que 10%? Porque o resto... é tudo bactéria. Exatamente. E esse livro, ele fala bem dessa questão da infecção com comportamento. Interessante. Então, o transplante hoje que a gente faz de bactéria pelo intestino, a gente já sabe que muda o comportamento. Então, de um magro, um transplante de bactérias de um magro para um obeso vai favorecer o emagrecimento. E vai alterar o comportamento da Exatamente, pessoa. porque tem essa ligação. Muito interessante. Depois a gente vai falar, né? A gente precisa fazer um episódio para falar só sobre o intestino, né? A flora intestinal, a modulação intestinal.
Bem legal. E, Mariana, deixa eu te falar uma coisa. Você tem visto também bastante benefício com seus pacientes? Assim, você que tem lá o BioSpa, que trabalha com as frequências, né? A Thaís também trabalha, né? Mas a Mariana tem lá o BioSpa dela. O que você vê, assim, o relato dos pacientes, assim? Normalmente a gente tem um questionário, né, que a gente faz de rastreamento metabólico, que a gente vê o nível de inflamação, né? Então, quanto mais sintomas, mais aquela pessoa está inflamada e intoxicada. Hoje, eu também tenho a biorressonância para a gente ter uma análise mais precisa, né, com mais detalhes. A biorressonância tem 114 páginas. Mas com os pacientes que a gente iniciou os questionários, por exemplo, em um mês, uma pessoa com fibromialgia consegue deixar os sintomas pela metade. Então, assim, quais são esses sintomas? Tem relação também da fibromialgia com os parasitas? Total. Que interessante. Autoimune, né? Então, todas as doenças autoimunes, elas têm muita relação, então, entre toxicidade, e aí quando a gente tem mais toxicidade, mais parasitas. E aí o corpo tem que lidar, essa imunidade tem que lidar com isso. E aí aonde vem as dores, no caso aí da fibromialgia. E aí, quando a gente melhora, né? Então, nesse primeiro mês, o que é basicamente lá no BioSpa é feito, né? São eliminados esses excessos de toxina e a gente utiliza da fotobiomodulação, que é o laser, né? Para aumentar o sistema imune e também a gente utiliza nos órgãos para ativar esse órgão, né, para ele, por exemplo, melhorar a gordura no fígado, melhorar a função dele, para que ele consiga eliminar essas toxinas. Então, como a gente dá esse suporte para os órgãos, essa inflamação ela diminui muito e, consequentemente, os sintomas melhoram muito. Então, assim, regula o sono, né, dessa pessoa. Então, durante o sono, a gente elimina muitas toxinas. E a gente sabe a relação que o sono tem com o emagrecimento, com a ansiedade, com a depressão. Muitos pacientes que têm depressão, se você for fazer uma análise do sono deles, você vê que é alterado. Ou dorme muito ou não dorme nada. E quando dorme muito... Vai para os extremos, né? Tem micro despertares durante a noite, né? Então, não é feita essa limpeza que é para ser feita à noite, não é feita. Então, essas toxinas começam a se acumular no organismo. O BioSpa ele vai resolver tudo isso e, consequentemente, isso melhora até a parte emocional. Então, uma pessoa que está muito irritada, né, ela está muito inflamada, ela vai ter muitos sintomas. Então, quando ela dorme bem, quando ela elimina essas toxinas e elimina a inflamação, ela vai melhorar todos os sintomas. Interessante. Ô, Thaís, vocês montaram um protocolo, né? Vocês duas, né? De desparasitação, né? Você quer falar um pouquinho pra gente o que consiste esse protocolo? Eu sei que você já falou que são uns fitoterápicos, né? Algumas tinturas. Nesse protocolo, vocês dão orientações, como que a pessoa vai tomar, quais dias? Exatamente. Então, assim, a gente fez esse protocolo para ajudar a começar o corpo a ter essa liberação de parasitas. E como eu falei, quando a gente fez o projeto, né, a Mari falou, Thaís, vamos fazer porque tem muita gente necessitando dessa desparasitação. Então, eu acabei fazendo um protocolo mais enxuto, aonde a gente colocou frequências vibracionais, que é uma tecnologia que se utiliza para aquela explicação que eu falei de eclodir o parasita. Então, o que é? Enfraquecer. Na hora que a gente enfraquece, e aí a gente também usa estratégias de alimentação, coloca tintura, isso faz com que facilite a saída. Então, esse protocolo consiste nesse programa que a gente faz de um mês. Esse programa, ele vai de tomadas de coisas, de orientação de alimentação e do entendimento também. E aí a gente também faz um acompanhamento para estar explicando dentro do grupo, né, Mari? Tem um grupo de WhatsApp, é isso? Exatamente. Para as pessoas tirarem as dúvidas e explicar. Gente, isso que eu estou sentindo é normal, não é normal? Porque na hora surge um monte de dúvida, né? Então, por exemplo, eu posso tomar a tintura um pouquinho antes de almoçar? Tem que ser meia grupo, hora as dúvidas são compartilhadas, então, sim, né? Porque a sim. dúvida de um pode ser a dúvida do outro também, né? Sim, sim. Que bacana, e gente. essa parte, eu falo que de desparasitar,
todo mundo deveria fazer, né? Antigamente se fazia. Pois é, antigamente se fazia, né? E se usava muita tintura. É engraçado que esse assunto, né, de parasitas, teve uma época que ficou muita evidência e depois todo mundo esqueceu, todo mundo se calou, né? E é uma coisa tão importante, né, no processo do tratamento integrativo, né? Que é a modulação intestinal, a desinflamação e a desparasitação. É muito importante, A parte nutricional, né? Então, assim, o que esses parasitas estão sobrevivendo? Dos alimentos, da nossa nutrição. Eu falo assim que entre eu colocar uma vitamina, eu prefiro desparasitar. Porque eu falo assim, você está nutrindo o inquilino. Pois é, você está pagando o aluguel do inquilino. Você está pagando aluguel. E aí eu falo assim, essa conta não fecha. E você continua com sintomas. Então, é muito importante. E ele vai direcionando bem naqueles órgãos onde está enfraquecido. Então, por exemplo, uma pessoa que já tem uma genética de um baço, de resistência insulínica, provavelmente aquele parasita vai naquele local. Porque ali ele vai conseguir, como tem um enfraquecimento, provavelmente há uma liberação de tecidos, de sangue. A gente chama isso de órgão de choque, né? Exatamente. É o órgão de choque. Então, aí ele vê que ali tem disponibilidade, porque aquele órgão está fraco, ele vai causando um dano, porque assim, o parasita, como eu falei, ele fica geralmente no intestino e estômago. Para ele chegar num órgão, ele está derrubando todo o processo que a gente fala de matriz celular. Então, assim, ele está perfurando todos os órgãos e isso faz com que os sintomas aumentem. Agora você imagina, né? Aquela pessoa que está inflamada, e você tenta desinflamar e não consegue. A pessoa está fazendo a alimentação direitinho, só que pensa, o parasita está lá, fazendo um monte de buraco nesse intestino. Como que vai desinflamar esse intestino? Sim, não tem como. Eu percebi muito assim no meu filho, porque quando eu fiz em mim, lógico, a primeira ideia era fazer no meu filho, como ele melhorou o comportamento dele, porque ele era muito irritado. Um sono péssimo, né? Agitado. E, assim, tinha surtos de irritação, de raiva, não queria comer. E é uma criança, né? É uma criança de 2 anos. Então, assim, conforme eu fui fazendo, né? Colocava na mamadeira dele ali as gotinhas das ervas, eu percebi que esse ranger de dentes melhorou, o sono dele melhorou. Ficou muito mais calmo. Imagina a gente adulto, né? Como é que a gente está intoxicado, né? Com certeza. Gente, outro ponto importante, desculpa. Não, pode falar, imagina. Eu acho que é legal explicar a questão do porquê só o medicamento ele não tem o efeito, né? De matar esses parasitas. O medicamento, assim, até onde eu sei, vocês me corrijam se eu estiver errada, ele mata só uma parte dos parasitas, né? Uma parte muito pequenininha, né? Os medicamentos, que não são só um, e também eles prejudicam o fígado, então isso vai já também prejudicar a eliminação de toxinas, né? Então, a gente tem aí que esses medicamentos vão matar uma gama aí de no máximo 20, né? 20 e pouquinhos parasitas ou menos, dependendo do medicamento. E existe mais de 110 tipos de parasitas. E eles também não matam os ovos, né? Então, quando a gente toma, a gente mata os grandes. Porém, os ovos, tem parasitas que colocam mais de 200 mil ovos. E aí, esses ovos vão acabar crescendo e aí se mantém aquilo. Por isso que é importante o uso das ervas. Tem uma que a gente usa, que é tintura de nogueira negra. Nas raízes dela, não nasce nem minhoca. Né? É uma das que a gente usa que são mais potentes, mais importantes. Ela mata uma gama muito grande de parasitas. Então, isso que é interessante, né? A gente utilizar essas ervas para a gente conseguir realmente eliminar. Quando a gente entra nessa gama, tem muita coisa para ser falada, né? Sim, tem muita coisa, né? Eu acho que a gente precisa fazer um outro episódio para a gente falar sobre os fungos, porque a gente quase não falou, não deu tempo, né? A gente vai começar a encerrar, mas no próximo episódio acho que seria interessante a gente falar. Meninas, muito obrigada, eu adorei, eu estou adorando participar desse pod integrativo com vocês. E deixo aí o convite para os nossos ouvintes, né, para as pessoas que estão assistindo a gente também, no nosso canal do YouTube, para acompanhar aí o 3º episódio da série.